É, é, eu vou compartilhar aqui. Eu só peço que vocês me digam se entrou a apresentação. Entrou, mas não está no modo apresentação ainda não. Não? Não, a gente está vendo a página inicial do PowerPoint. Espera aí. Mudou? Não. Ué, caramba. De novo. Entrou a página inicial, não é isso? É, eu compartilhei a página inicial, mas a tua apresentação agora, o que falta é você clicar na apresentação, porque continua aparecendo. Entrou a Você pode, apresentação? você pode passar sim, não está no modo apresentação, mas você pode ir clicando nos slides, a gente vai ver de qualquer forma. Só não está no Deixa, modo de apresentação. espera aí. E agora? Pera aí, calma. Agora sim, agora Ah, então entrou. tá. Pô, foi mal. Desculpa, é problema de interface aqui, né? Gente, boa tarde a todos, a todas, né? Aquilo que eu falei ainda agora, né, para Alessandra, né, um tema pesado. É, em alguns momentos do estudo, eu estava fazendo o estudo, me emocionei com isso, mas a gente acaba pensando que no final a gente vai conseguir resolver tudo isso, né? Tudo isso que está errado, tudo isso que a gente transporta ao longo da existência da humanidade, né? De coisas erradas que ainda acontecem até hoje, talvez numa escala não tão difícil, mas que certamente ainda acontece, a gente vai falar sobre isso. Acabou ficando uma apresentação extensa, mas eu vou andar rápido aqui. E a gente começa fazendo a distinção. Por que escravização e não escravidão? E a razão é exatamente essa: escravização diz respeito a um processo, a uma coisa que acontece, ou seja, uma pessoa que é livre, né? Ela era livre e é contra a vontade dela. Ela é subjugada, retirada do ambiente onde ela vive, levada a outros ambientes e vai estar sujeita a uma vida muito difícil, né? E até para sobrevivência, né? E que vai estar o tempo todo sendo vigiada, sendo maltratada, né? Tendo alguma coisa imposta em relação a ela. Então, a termo mais certo seria escravização, porque ninguém, quer dizer, aqueles que foram escravizados, eles não eram escravos, eles foram tornados escravos. Então, o termo escravizado é exatamente isso, ele enfatiza a humanidade que foi roubada daquela pessoa. Aí nessa figura, eu não sei se todos vão conseguir ver, é um naufrágio de um navio negreiro. Então vocês vejam que, na verdade, ele só tem duas janelinhas na parte de cima, né? Quer dizer, as pessoas eram jogadas lá dentro, faziam uma travessia transatlântica, né? Na última escravização, que foi a dos negros da África. E era um jeito um modo terrível, né, da pessoa viver aquela situação se ela chegasse até o fim da jornada, né? Já a escravidão, ela se refere ao quê? A um sistema que existe e mantém a condição. Então, ou seja, a gente sugere que seria uma característica inerente à pessoa, porque ela já está naquela condição, né? Isso aí, na verdade, só perpetua essa situação negativa, né? O termo escravo, na verdade, ele naturaliza a condição, enquanto que o escravizado enfatiza a visão de que ele era livre e foi tornado escravo contra a sua vontade. Em termos históricos, a escravização é um fenômeno histórico bastante complexo, né? Ele existe em diferentes sociedades e épocas com características bem distintas. Ele é antigo, os primeiros registros são de 3.000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, no Egito Antigo, na Grécia, na Roma Antiga, né? Então, não é uma situação recente, né? Isso permeia a história da humanidade, né? A questão da escravização.
E essas pessoas eram feitas escravas em que situações? Ou eram prisioneiros de guerra, ou seja, uma nação entrava em guerra com a outra, uma tribo entrava em guerra com a outra, e os perdedores, se não eram mortos, se tornavam naturalmente escravos. Pessoas endividadas, né, as pessoas que tinham alguma dívida e não tinham condições de pagar, eram escravizadas também, ou aquelas que nasceram de pais escravos, então elas eram também consideradas escravas, né? E na Roma antiga, a escravização era fundamental para a economia, porque elas atuavam em várias áreas, desde o trabalho doméstico, passando pelo agrícola e até mesmo funções administrativas do Império Romano. Então, elas eram utilizadas em muitas áreas. A gente vai ver mais para o final que Jesus não se refere diretamente à escravidão, ele se refere de uma forma enviesada, tá? Ele passa meio que ao largo, mas a gente vai ver que ele dá uma mensagem importante que talvez naquela época a gente não conseguisse perceber, tá? Continuando, né? Quando a gente chega na Idade Média, aí sim, de mais ou menos 500 a 1500 depois do Cristo, a escravidão continua, né? A escravização continua, mas na Europa ela foi sendo gradativamente substituída pela servidão feudal, ou seja, a pessoa recebia um pedaço de terra que não era dela, né, era do príncipe ou do rei daquela região. Ela tinha que cultivar ou criar animais naquele espaço, e com esse cultivo e com essa produção dos animais, ela pagava uma taxa, né, para o príncipe ou para o rei. Então, na verdade, vivia também em condições de extrema pobreza, não tinha nenhum direito, né? Simplesmente eles viviam para gerar riquezas para aquele principado ou para aquele reinado. E até mesmo no mundo islâmico, né? Eu não sei se vai dar para ver nessa figurinha aí de cima, o, essa parte mais escura aí, que está escrito Arábia, não sei se estão conseguindo ver, é, ela ela começa a se expandir, vocês vejam, para a África, ali para a parte da Ásia, né, ocidental, digamos assim, para a Espanha e para Portugal. O que que é isso? São os mouros, os muçulmanos, né, que em Portugal se chamavam de mouros, que eles foram tentando conquistar outras terras e, eventualmente, até fazer escravos. Então, sim, os muçulmanos também faziam escravos, né? Da mesma forma, eram usados em tarefas domésticas, militares e administrativas. Já na era moderna, né, e aí acontece o tráfico transatlântico, mais ou menos de 1500 até 1800, a gente vê que milhões de africanos foram raptados e escravizados. Então, muitas vezes, além deles perderem a própria liberdade, eles perdiam o vínculo não só com a terra deles, mas principalmente com a família deles, né? E a gente tem aquela célebre frase, né? O que Deus separa, o homem não, o que Deus junta, o homem não separa. Quer dizer, é um crime, né? Um crime sobre todos os aspectos. A pessoa está sendo obrigada, por força, por coerção, a viver uma vida que não é a dela, né? E talvez ela nem quisesse viver isso, né? Viver essa situação. Esse sistema do tráfico transatlântico de escravizados, ele foi impulsionado por potências europeias, né? E, na verdade, ele ajudou a fundamentar as economias coloniais, né? Que essas potências europeias tinham naquele momento, né? Naquela época. É, Depois veio o século XIX, aí começa o movimento abolicionista, né? Diversos países começam a proibir o tráfico e a escravidão. Aí nessa figurinha estão três abolicionistas importantes do Brasil, né? Brasileiros: o José do Patrocínio, que era jornalista, escritor e político, se eu não me engano, o André Rebouças, que era advogado, e o Luiz Gama, né? Que era o André Rebouças era engenheiro e o Luiz Gama que era advogado. Então, os momentos importantes nas Américas foram a proclamação de emancipação que o Lincoln fez em 1863, o presidente Lincoln, né?
e a Lei Áurea que a Princesa Isabel promulgou em 1888. Mas, mesmo assim, né, a gente vai ver a seguir, formas ilegais e sistemas coercitivos continuaram existindo, tá? E aí, nos séculos 20 e 21, é, a gente pode chamar de escravização contemporânea. Por quê? Porque, embora esteja legalmente abolida, a escravização ainda persiste em algumas formas, digamos assim, modernas ou atuais, né? Trabalho forçado, tráfico humano e servidão por dívida. Essas organizações internacionais que eu listei aqui embaixo, elas estimam milhões de pessoas em situação de exploração atualmente, incluindo casos no Brasil. Tá? Isso a gente vai ter uma certa noção também, a gente já tem, né? E aí a gente começa a falar a vinculação da escravização histórica e o racismo estrutural, ou seja, uma coisa veio por decorrência da outra, né? Então, por exemplo, a escravização moderna, ou seja, esse último fluxo de africanos, né, para o continente americano, ele não gera apenas um sistema econômico. Na verdade, ele cria uma hierarquia racial artificial de forma a justificar essa exploração, de forma a justificar esses atos. Então, os povos africanos foram desumanizados e associados à ideia de inferioridade, ou seja, o negro não é inteligente, o negro não consegue aprender, o negro, de repente, não é nem um ser humano direito, né? Ou seja, houve essa desumanização até mesmo para justificar esse ato descabido que foi feito com relação a eles, né? E a outra coisa é que depois da abolição não teve uma inclusão social dessas pessoas que eram escravizadas, né? Na verdade, elas não tinham nada, né? Elas não tinham acesso à terra, não tinham acesso à educação, não tinham trabalho. Quer dizer, muitos deles pediram aos seus antigos patrões, né? Na verdade, o termo certo seria, naquela época, proprietários, para voltarem a ser escravos, para terem pelo menos casa e comida, porque nem isso depois eles passaram a ter, né? Tipo, tá livre, agora se vira, né? E houve um momento da história do Brasil, se eu não me engano, foi lá no início do século XX, que as políticas públicas brasileiras favoreceram imigrantes, não só europeus, mas também de outros países, em detrimento da população negra, né? Foi aquilo que alguns historiadores chamam de branqueamento da população, né? Eu, pessoalmente, é, os meus avós, tanto paternos como maternos, eles chegaram aqui no início do século XX, né? Chegaram no Brasil no início do século XX, fugindo até de uma situação difícil, né, do continente europeu, que era um problema sério a questão econômica lá, né? Então, vieram praticamente para buscar uma vida melhor, procurar uma vida melhor. E esses estereótipos raciais de que o negro não aprende, o negro não tem inteligência e tal, eles continuaram sendo reproduzidos, muitas vezes explicitamente, mas mesmo depois, até mesmo implicitamente, né? E o racismo estrutural, que foi gerado exatamente, né, por essa escravização, ele traz um componente extra com ele, que é a questão da xenofobia, né? Então, muitas vezes a xenofobia vem de par com o racismo, ou seja, os migrantes eles são racializados, ou seja, esse cara aqui, ele não é da minha terra, ele não é dessa terra. Ele é um africano, ele é um haitiano, ele é um venezuelano, ele é qualquer outra coisa, mas ele não é um brasileiro, né? Então, existe uma racialização. Algumas nacionalidades continuam sendo associados à inferioridade ou ameaça, né? Ou seja, esse cara aí, ele não tem uma formação legal, ele não vai ser um bom profissional, né? Ou então, esse cara aí, ele veio para ganhar pouco e tomar o meu trabalho, tomar o meu emprego, né? Continuam havendo os discursos de pureza cultural ou proteção nacional, né? Ou seja, ele vem aqui para mudar a nossa cultura, né? A gente vai ter que começar a rezar na cartilha dele, né? Esse tipo de papo, né? Continua isso também, né? E o preconceito também não é só pelo fato dele ser estrangeiro, mas sim sobre quem é o estrangeiro, né? Ou seja, qual é a sua etnia, qual é a sua origem,
qual é a sua classe social. Então, muitas vezes essa xenofobia acontece baseado nessa questão desse racismo estrutural que se apoia nessas ideias, né, que a gente está conversando. É, falei para vocês que a escravidão ela continua, né, não como era, mas ela continua de uma forma até bastante sutil, né? Ela se transformou, ela não desapareceu. Muitas vezes ela acontece de forma oculta, descentralizada, muitas vezes ilegais, muitas vezes difíceis de detectar. Que formas são essas? A primeira que a gente pode mencionar é o trabalho forçado, ou seja, as pessoas são obrigadas a trabalhar sob ameaça, ou violência, ou retenção de documentos, ou dívidas manipuladas, né? Ela é comum em setores como agricultura, construção civil, mineração e indústria têxtil, ou seja, a pessoa pode ter o seu documento retido, né? A pessoa, então, ela não pode se deslocar livremente, porque se ela for estrangeira, ela ainda possivelmente vai falar o português com sotaque, e as pessoas vão ver que ela não é daqui e tal. Então, isso é uma ameaça para ela. Ela não pode se afastar muito do local onde ela exerce o seu trabalho, ou a sua escravidão, né? Digamos assim. Ou dívidas manipuladas. Essas dívidas podem ser criadas pelo seu empregador para que ela nunca consiga quitar, nunca consiga se liberar. Então, em termos de trabalho forçado, as características principais são a restrição da liberdade de circulação, né, a liberdade de ir e vir, até mesmo porque a pessoa muitas vezes está sem documento, né? Ameaças físicas ou psicológicas, ou seja, a pessoa ameaçar fisicamente ou ameaçar de prisão, ameaçar de chamar a polícia, alguma coisa nesse sentido. Retenção de salários, retenção de documentos, que aí dificulta a circulação dela, né? E condições degradantes, né? Essa daqui é uma foto da International Labour Organization, de algum lugar onde haviam esses imigrantes em situação degradante. Esse aí é o alojamento onde eles ficavam, né? Então vocês viram que é uma coisa bastante complicada, né? E quais são as nossas práticas, ou quais são as práticas que existem no mundo? A gente, aí, nesse caso, a gente não está falando só do Brasil, para o combate ou prevenção do trabalho forçado. Em nível governamental, seria a intensificação das inspeções trabalhistas e da disponibilização de equipes móveis de fiscalização, né? Ou seja, está tudo certo, né? As pessoas estão registradas, as pessoas estão trabalhando de acordo com a lei, né? Esses inspetores, eles fazem exatamente esse trabalho, né? Ainda no nível governamental, criar canais seguros de denúncia, ou seja, se alguém souber de alguma violação nesse sentido, poder denunciar de uma forma segura. Em termos das empresas, auditar cadeias de fornecedores, né? Ou seja, você vai estar negociando suprimentos, recursos com fornecedores que cumprem a lei, né? E não com aqueles que usam de mão de obra escravizada, né? Exigir contratos formais e transparência salarial, né? Isso faz parte. E em termos de indivíduos, né? Nós que no fundo, nós somos os cidadãos comuns. Priorizar marcas com certificações éticas, né? E aí só por acaso, né? Eu queria mencionar para vocês, está sendo vendido aqui no Brasil agora, não é propaganda não, tá, gente? Eu estou falando, parece propaganda, mas não é. É um chocolate feito acho que é Holanda, se eu não me engano, ou Bélgica, agora eu não me lembro. Eles chamam, a marca dele é essa que está aí, Chocolonely. Do que esses fabricantes se orgulham? Que eles não trabalham com fazendas de cacau que não estejam certificadas, que não estejam com tudo certo. Ou seja, eles não lidam com fazendas de cacau em que haja mão de obra escrava, não haja crianças, né? Eles só trabalham com fazendas de cacau definitivamente legalizadas, né? A gente teve ano passado, né, que Tânia e eu, cada um tem uma filha na Alemanha, né? A gente teve lá, na época, esse chocolate era o queridinho dos alemães, né? Exatamente por essas características, não aceitar insumos de fazendas ilegais, né?
E hoje em dia ele está sendo vendido aqui no Zona Sul, mas é caro pra caramba, né? Porque é importado, né? E tal. De vez em quando o Zona Sul faz uma promoção, tá? Aí cai um pouco o preço. E, é, e tem até empresas, a gente vai ver mais adiante, que a gente conhece muito bem e que já passaram, ainda passam até hoje, por uma série de denúncias, de mão de obra irregular, mão de obra de criança, né? Por aí afora. E a gente também, com o indivíduo, a gente pode denunciar situações que a gente julgue suspeitas. O outro tipo de forma contemporânea de escravização é a servidão por dívida, né? Eu mais ou menos já falei para vocês que a pessoa ela entra num trabalho em que ela recebe ou ela tem que comprar, né, insumos do seu empregador, só que esses insumos são propositadamente altos, né, o valor, além dela não ter um salário adequado para pagar aquele insumo. E aí ela cai numa dívida. E ela não vai conseguir pagar essa dívida nunca. Então, ela é obrigada a viver numa condição de escravização, né? Quais são as características dessa forma, né? Dívidas hereditárias, essa dívida pode passar para irmão, para filho, para pai, para quem ele tiver de parente, né? Que esteja com ele ali naquele local. Pagamentos insuficientes ou inexistentes, ou seja, a pessoa recebe pouco, ela não vai conseguir quitar. Isso acarreta uma dependência total do empregador, por causa da dívida. A dívida não se extingue, né? É uma dívida permanente. Quais são as práticas para o combate a essa forma de escravização? Em termos de governamentais, regular os sistemas de crédito, combater empréstimos abusivos, tá? Mas isso no campo governamental. E formalizar relações de trabalho no campo, ou seja, ter certeza que aqueles trabalhadores eles estão registrados, né? Estão legalizados e saber se isso acontece, né? O governo, principalmente no caso do Brasil, aí nesse caso é o que a gente conhece melhor, ele tem condições de avaliar se isso está ocorrendo ou não em determinado campo de trabalho. As organizações não governamentais podem promover a educação financeira, né, para todos aqueles trabalhadores que estão lá na situação. E podem também apoiar as cooperativas locais, que elas revertem, então, o eventual lucro para a continuidade, para a expansão da cooperativa. Em termos de empresas, eliminar intermediários exploratórios, né? Ou seja, se você sabe que você está se relacionando insumos com empresas que fazem esse tipo de coisa, você simplesmente para de transacionar com aquela empresa específica. O outro tipo é o tráfico de pessoas, né? Então, aí já é algo que envolve o recrutamento e transporte, né, de pessoas por meio de engano, coerção ou força para fins de exploração. E as formas mais comuns de utilização dessas pessoas na escravização é a exploração sexual, é o trabalho forçado ou é o casamento forçado. Então a gente sabe, quer dizer, a gente já viu, né, quem já foi a Amsterdã, que foi no Red Light District, né, aquelas moças que estão ali, na verdade, elas são cidadãs de países da Europa Oriental, né? Ou seja, elas vieram possivelmente sendo enganadas, né, para trabalho e tal, e na verdade elas estão se prostituindo porque foram obrigadas a isso. Eventualmente porque tem aquela tal dívida, né, que eu comentei para vocês, que elas precisam trabalhar para pagar a dívida e eventualmente seus documentos foram retidos por essas pessoas que ofereceram essa situação para elas. Trabalho forçado. Já tem histórias de pessoas que vão para a Ásia para trabalhar na Ásia e lá, na verdade, elas são escravizadas, né? Ou seja, elas ficam trabalhando lá de uma forma forçada sem conseguir sair daquela situação. E tem a questão também do casamento forçado, né? A pessoa vai para se casar contra a sua vontade. Práticas para o combate ou prevenção do tráfico de pessoas, reforço de controle em fronteiras, né? Ou seja, tentar entender melhor o que que uma pessoa que aparentemente não tem condições de se manter num outro país, ela está fazendo indo para lá, né? Assim, por que que você vai para lá? Você tem como se manter? O que que você vai fazer lá, né? E tentar entender isso, né?
controle de fronteiras. Cooperação internacional, né? Se isso acontecer, você falar com outro país e dizer, olha, tem um cidadão assim assim, ou cidadã assim assim, foi para aí, tararé, o que que você tem, o que que você sabe, né? Haver essa troca, né? Treinar policiais e agentes públicos, né? Os policiais eles têm um treinamento psicológico, né? De entender como é que as pessoas se comportam dependendo da situação, né? Tentar entender o que que aquela pessoa está passando, né? E para a sociedade civil como um todo, campanha de conscientização, né? Para não cair no papo, né? Não cair no golpe, linhas diretas de denúncia, né? Linhas diretas seguras de denúncia. E para nós, indivíduos, né, desconfiar de ofertas de emprego fáceis no exterior. Né? Assim, tem uma molezinha aqui, você vai ganhar muito dinheiro, vai ficar rico. Quando você chegar lá, eu te explico o que que é. Né? Então, e verificar contratos antes de migrar. Né? A outra questão é o trabalho infantil em condições de exploração. Né? Então, embora nem todo trabalho infantil seja escravização, no entanto, muitas situações envolvem exploração severa. E o que que isso quer dizer? Para impedir a educação daquelas crianças em risco, tanto físico quanto psicológico. Quais são os setores onde isso mais acontece? A mineração artesanal e a agricultura, notadamente a agricultura de cacau e a agricultura de algodão, né? E na indústria informal. Então, aqui essa questão do cacau, né? Então, essa empresa que eu falei para vocês agora, ela se orgulha de não negociar com fazendas de cacau nessa situação. Quais são as práticas para combate e prevenção do trabalho infantil? Investir em educação obrigatória e gratuita, realizar programas de transferência de renda relacionados às crianças que estão em comparecimento à escola, né, atendendo a escola. As empresas monitorar as cadeias produtivas, né, o caso dessa empresa que eu mencionei para vocês, ou seja, eles verificam que aquelas cadeias produtivas, aquelas empresas, elas estão regulares, são legais, não tem trabalho escravo ali. E da sociedade como um todo, denunciar a exploração infantil, se perceber, e apoiar o consumo responsável, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a questão do consumo, né? O ser humano ele está consumindo muito mais do que a Terra consegue repor já nos dias de hoje. Há outras hipóteses, né? Outra situação de escravização é o forçamento, casamento forçado, que ocorre sem o livre consentimento, né? Muitas vezes envolve menores e pode levar à exploração doméstica, sexual e reprodutiva. Isso acontece ainda até os dias de hoje. E quais são as características? Não há consentimento, normalmente é uma menina, né? Ela provavelmente é menor de idade, ela não consentiu, ela não queria se casar, ela não gosta do sujeito, mas ela é obrigada pela pressão familiar ou social. E isso vai trazer impactos duradouros na autonomia dela mesma. Ela vai ser exatamente escravizada àquele marido que possivelmente a comprou com um dote, né? Deu um dote para a família dela. Quais são as formas de combate ou prevenção? Isso de uma maneira geral, né, gente, em termos governamentais. Estabelecer a idade mínima legal para a pessoa poder casar, aplicar leis contra a coerção, as organizações não governamentais criar e manter programas de empoderamento feminino, criar e manter programas de educação comunitária e nas comunitárias combater essas normas culturais que são prejudiciais ao ser humano. Né? Servidão doméstica. Trabalhadores domésticos, frequentemente mulheres migrantes, são mantidos em casas privadas sob condições abusivas, sem liberdade de ir e vir. Essa foto aí, eu não sei se todos conseguem ver, diz respeito ao caso, um caso recente, acho que tem um ano ou dois, de uma moça que foi descoberta, uma moça era uma senhora, né? Já foi descoberta em Manaus. Ela vivia há 22 anos nesse quartinho, sem poder sair da casa. Ela era trabalhadora doméstica dessa família em Manaus, por 22 anos seguidos. E aí está a foto do quarto dela. Então,
Acontece? Acontece, né? Quais são os sinais comuns? Isolamento social. A pessoa não sai de casa, ela não se relaciona com ninguém, ela não é permitido ela sair de casa. Jornadas excessivas, né? Ou seja, começa às 6 da manhã e vai até a hora que o patrão lá, o escravizador, for dormir, pode ser qualquer hora. E o confisco dos seus documentos, né? Na verdade, ela não vai poder nem sair na rua, porque ela possivelmente não vai ter dinheiro e não vai ter documentos para se identificar. Forma de combate ou prevenção: regulamentar o trabalho doméstico, isso já foi feito no Brasil, né? E regulamentar e seguir, né? Criar canais de denúncia acessíveis aos empregadores, garantir contratos, salário justo e liberdade. E a sociedade, reconhecer o trabalho doméstico como trabalho formal. Muitas vezes a pessoa passa o dia inteiro, né, em casa e aquilo não é reconhecido como um trabalho formal, eu digo até em termos pessoais mesmo para a pessoa, né, mas em termos de empregada doméstica, eu acredito que para o Brasil isso foi bastante resolvido, embora ainda aconteçam esses casos que eu mostrei para vocês agora. E a última de todos é a exploração criminal forçada, né? Ou seja, pessoas são forçadas a cometer crimes diversos: furtos, tráfico, mendicância, sob coerção de grupos criminosos. Essa foto aí é ilustrativa da questão da mendicância por menores em Portugal. Acho que faz parte de uma campanha de esclarecimento em Portugal sobre o uso de crianças para mendigar, né? Isso acontece lá também, né? Então, características, né? Coerção e violência, dependência de redes criminosas e dificuldade de identificar essas pessoas como vítimas, né? A gente vai explicar um pouco melhor agora na questão do combate ou prevenção pelo seguinte: termos de governo, programas de inclusão social e educação, treinamento policial para identificar vítimas, né? Ou seja, o policial ele tem que ter um treinamento psicológico para identificar se aquela criança ou se aquele adolescente ou aquele adulto mesmo, ele está fazendo aquilo porque ele quer ou porque se ele foi obrigado, né? Entender se ele foi obrigado, quem o está obrigando a fazer aquilo, né? Sistema judicial: tratar as vítimas como vítimas e não como criminosos, se elas estão sendo obrigadas a fazer aquilo. E a sociedade apoiar a reintegração social na medida do possível, né? É, Falamos então do que aconteceu e acontece no mundo até os dias de hoje. E ou na verdade, quais são as posições da doutrina espírita a respeito deste assunto? E aí a gente começa na questão 829 do Livro dos Espíritos, onde o Espírito nos fala que é contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem, que a escravidão é um abuso da força, que ela desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Então, vocês vejam, a escravidão desapareceu? Não, mas ela foi, digamos assim, não sei se eu posso usar a palavra reduzida, né, em relação ao que era no século XIX. Ela ficou menos evidente. Ela continua existindo, mas ela ficou menos evidente. Um dia ela vai desaparecerá totalmente, porque o planeta evolui, né? Então, como ele diz, contrário à lei de Deus, desaparece com o progresso. Gradativamente vai desaparecer. E Kardec faz esses comentários sobre a resposta. Ele diz: olha, é contrário à natureza, a lei humana que consagra a escravidão, pois assemelha o homem ao irracional. Quem é o irracional? É o animal, né? E o degrada física e moralmente. Então, o próprio Kardec ele já comentava que isso era uma coisa impossível de acontecer ou que não poderia acontecer. Continuando. Tem uma pergunta onde Kardec questiona: quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com um uso que lhes parece natural? E a resposta: o mal é sempre o mal. Não há sofisma que faz com que uma ação que se torne boa uma ação má. A responsabilidade do mal é relativa aos meios de que a pessoa disponha para compreendê-lo. Então ele diz: se a escravidão foi feita com base nos costumes de certos povos, é possível que, de boa fé,
as outras pessoas se aproveitassem dela como algo que lhe parecia natural, né? Ou seja, estava no costume, a pessoa nasceu naquele costume. Ela, de certa forma, sem, digamos assim, sem maldade, ela vai achar que aquilo era algo natural, aquilo deveria ser assim. Só que aí o espírito complementa, né? Só que, mais desenvolvida e esclarecida pelas luzes do cristianismo, se sua razão lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus, nenhuma desculpa ele tem mais. Ou seja, uma vez que ele entenda, né, que aquilo ali é errado, ele não pode mais compactuar com aquela situação. Na verdade, ele tem que lutar contra aquela situação. Uma outra questão é se a desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes. Aqui a gente pode fazer até um comentário que não existem raças humanas. Hoje em dia no planeta só tem uma raça humana, que é o Homo sapiens, né, que somos todos nós. Se a gente poderia modificar essa pergunta para certas etnias humanas, sobre a dependência de outras etnias humanas, tá? Não mais inteligentes. Mas a resposta naquele tempo, há quase 2 séculos, é sim. Algumas raças humanas, algumas etnias são colocadas sob dependência de outras, para que essas etnias as elevem e não para embrutecê-las ainda mais pela escravização. Olha que o espírito, há quase 2 séculos, ele já usa a palavra escravização, ou seja, aquela pessoa ela não era escrava, ela era livre e ela foi escravizada. E aí ele continua dizendo que durante muito tempo as pessoas consideraram algumas etnias humanas como animais de trabalho. Só que eles tinham mãos e braços e eles se julgaram com o direito de vender os dessas etnias como animais. Consideraram-se, né, de sangue mais puro do que os que assim procedem, né? Só que eles não veem nada senão a matéria. E mais ou menos puro não é o sangue, mas é o espírito, questão 831 do Livro dos Espíritos. E aí Kardec continua perguntando, né? Há homens, no entanto, que tratam seus escravos com humanidade, que não deixam que lhes falte nada e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. Que dizeis disso? E eles vêm na lata, né? Esses compreendem melhor os seus interesses. Dispensam o mesmo cuidado aos seus bois e cavalos, para que tenham um bom preço quando forem vender. Não são tão culpados quanto aqueles que maltratam, mas nem por isso deixam de dispor deles como mercadoria. E olha só, o mais difícil, o mais duro, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmos, privando-os do direito à liberdade, né? Então, há quase 200 anos atrás. Perante Deus são iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim. Deus fez suas leis para todos. A gente diz frequentemente: o sol brilha para todos. E assim enuncias uma verdade maior e mais geral do que imaginas, né, do que pensas. Kardec comenta: todos os homens estão submetidos às mesmas leis. Todos nascem igualmente fracos. Acham-se sujeitos às mesmas dores. O corpo do rico se destrói como o corpo do pobre. Deus não concedeu a ninguém superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte, e todos aos seus olhos são iguais entre si. Então, gente, quase 200 anos esses conceitos já existiam, né? Todos os homens são irmãos em Deus, pois são animados por um espírito e tendem à mesma finalidade. Dos estudos dos seres espirituais, a gente tem a prova que esses seres são de natureza e origem idênticas. Deus nos criou todos simples e ignorantes. Chegamos a entendimento final da igualdade da natureza e, a partir daí, da igualdade de direitos sociais e a abolição aos privilégios de raça. Isso é o que ensina o Espiritismo, Revista Espírita de 1867. O Espiritismo, restituindo ao espírito seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os seres humanos, conforme vantagens corporais e mundanas, sobre as quais só o orgulho foi capaz de fundar castas e os estúpidos preconceitos de cor. Revista Espírita, 1861. Faz tempo, né, gente?
E aí, finalizando, né, o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Faz tempo e muitos de nós ainda não aprenderam. E agora, já se dirigindo para os finalmente, né, o E agora Maria, agora José, copyright Tânia Wilson, o que que a psicologia entende, né? Eu não falei com a Tânia sobre isso, tá? Possivelmente quando terminar aqui eu vou levar um puxão de orelha aqui. Posso estar falando besteira. As motivações psicológicas por trás das atitudes racistas, elas são complexas e estão enraizadas em processos tanto individuais quanto coletivos. Então, tanto a psicologia como a psicanálise apontam que o racismo serve para proteger a psique do indivíduo racista, pois ele normalmente é um cara inseguro, ao mesmo tempo em que perpetua, a dominação que ele exerce. Então, as principais motivações psicológicas incluem busca por identidade e autoestima, né? Ou seja, quando ele acredita na inferioridade do outro, ele se sente superior, ele eleva a sua autoestima, que frequentemente é frágil, né? Isso aí a gente não precisa nem andar muito para ver. Inclui a projeção de inseguranças e sombras, né? Ou seja, é um mecanismo de defesa onde a pessoa racista projeta no grupo racializado características que ele nega em si mesmo ou tem medo de ter. E aí, exemplo seria preguiça, agressividade, incompetência. A gente poderia acrescentar, de vez em quando a gente vê uma foto de um pretenso grupo neonazista que as pessoas elas têm um perfil que não é aquele perfil que a Alemanha estabeleceu antes da Segunda Guerra Mundial, indivíduo branco caucasiano, louro de olho azul. Então, se essa pessoa, né, que está projetando essa imagem no outro, ela não tem essas características, né, alguém teria que dizer para elas, se elas fossem parar na Alemanha de antes da Segunda Guerra Mundial, possivelmente elas passariam pelas mesmas situações que os judeus passaram, né? Então, só para ilustrar um pouquinho, aumentar o nível cognitivo da pessoa, né? Essas pessoas também têm necessidade de pertencimento e conformidade social. O racismo é muitas vezes aprendido, né? E muitas vezes ele é reproduzido para que a pessoa se sinta aceita por um grupo social, familiar ou cultural que normaliza preconceitos, acha que preconceito é algo banal, normal, né? Então, existe essa necessidade. Toda criança, uma criança bem pequena ainda, ela não tem essas questões do racismo. Para ela tudo é curioso, ela quer conhecer o mundo que ela está entrando agora. Se eventualmente mais tarde ela se tornar racista por conta própria, é algo da essência dela. Mas muitas e muitas vezes, eu acredito na maioria das vezes, o racismo é aprendido, o racismo é ensinado. Essas pessoas, né, essas pessoas racistas, elas têm medo e ansiedade racial por conta do medo daquele que é diferente dela, ou por conta da possível perda de privilégio, possível perda de posição social, que leva a reações de hostilidade, né? Ah, vou perder meu emprego por causa dessa pessoa, ela é inferior a mim, né? Ela é diferente de mim, ela é inferior a mim. Vou perder meu emprego, vou perder minha vantagem por causa dela. E aí a pessoa tem reações de hostilidade. E o uso de estereótipos, como a simplificação cognitiva, né? Ou seja, o ser humano ele tende a categorizar o mundo, né? E o racismo ele usa estereótipos para criar uma falsa sensação de compreensão e controle sobre grupos que ele considera estranhos ou inferiores. Então, se vocês lembrarem, a propaganda nazista ela desenhava seres humanos com cara de ratos que eram judeus, né? Então existem, se você buscar na internet você vai encontrar, existiram, né, livros em que os judeus eram retratados bem vestidos, mas com cara de ratos, né? Então as pessoas já tem uma certa ojeriza do bicho, né, do animal rato, e essa ojeriza se transferia por uma simplificação cognitiva a um grupo de seres humanos que eram judeus. E o racismo no Brasil, ele muitas vezes ele acaba sendo descrito como um fenômeno que molda, né, a conduta e o pensamento de pessoas que se beneficiam de uma hierarquização racial histórica, mesmo que subconscientemente, ou seja, aquilo já está meio que entranhado no pensamento das pessoas, do coletivo das pessoas, né? Isso existe, sim.
O papel do espírita, aí a gente já afunila o nosso bate-papo, né, já chegando mais para o finalmente, o papel do espírita na luta contra a desigualdade. Então, nosso papel, nós que somos espíritas ou nos declaramos espíritas. Essa frase já é conhecida, né? Se há 10 pessoas numa mesa e um fascista se senta, e se ninguém se levanta, então há 11 fascistas na mesa. Ou seja, existem coisas que não são negociáveis, né? Ou seja, a tolerância à intolerância equivale à cumplicidade e aceitação do pensamento e das ações dos intolerantes, né? Ou seja, é a única coisa que a gente não pode tolerar é a intolerância. As, os regimes arbitrários, autoritários, né? A omissão diante da presença ou das ações de intolerantes transforma todos os demais que não se manifestam, né, são omissos, em apoiadores ou coniventes. E esse ditado, ele é usado para alertar sobre o perigo da gente normalizar discursos de ódio, discursos de racismo, discursos de misoginia, discurso de autoritarismo, né? Ou seja, isso é um perigo, né? Muitas vezes a gente vê, nós tem que ter liberdade de expressão. Gente, discurso de ódio não tem que ser proferido, né? Eu vou matar a fulana, eu vou matar o Beltrano. Isso é discurso de ódio, isso não pode ser proferido, né? Numa sociedade minimamente sã, isso não pode ser proferido. Não era isso que Jesus nos ensinou. Jesus veio nos ensinar uma coisa totalmente diversa, que é a lei de amor. E a gente, eu já falei, né? Não podemos ser tolerantes com os intolerantes. Jesus não era tolerante com os intolerantes, né? Jesus, ele o tempo todo ele combateu os intolerantes. Agressivamente? Não. Ele dava exemplos, ele fazia parábolas, ele transformava uma situação, uma armadilha que lhe era proposta num ensinamento, né? Mas ele dizia: não faça isso, faça isto aqui e siga a sua vida em paz, né? Vá e não erres mais, né? Ou, antigamente se traduzia não peques mais. Ou seja, não basta não sermos racistas, nós temos que ser antirracistas. Não basta não sermos misóginos, nós temos que ser antimisóginos. Não basta não sermos homofóbicos, nós temos que ser anti-homofóbicos. Não basta conhecermos o Evangelho, nós temos que colocar o Evangelho em prática. E eu sempre me lembro desse conceito do Martin Luther King, quando ele nos diz que o que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Gente, se a gente quer ser bom, a gente também não pode ficar em silêncio. A gente tem que acusar o mal e dizer qual é o caminho para o bem. A gente tem que fazer isso. E finalizando, uma passagem do Evangelho de Lucas, que não está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas onde Jesus, ele, de uma certa forma, de uma forma bem sutil, ele fala sobre a questão da escravidão. É, esse trecho de Lucas começa Lucas dizendo: Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, foi dado a Jesus o livro do profeta Isaías. Quando Jesus abriu o livro, achou um lugar em que estava escrito isto: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, para apregoar liberdade aos cativos, os cativos eram os escravos, e dar vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Essas foram as palavras de Isaías. Estão no livro de Isaías. Só que Jesus leu essas palavras, né? Porque leu o livro do profeta, né? Achou esse trecho, e aí Jesus fala o seguinte: Então Jesus disse-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. O que isso quer dizer? Que Jesus veio ensinar a lei de amor, e a lei de amor não comporta escravizados. A lei de amor não comporta ódio. A lei de amor não comporta guerras. A lei de amor não comporta o desamor para o seu próximo. Nem o desamor para o seu próximo, e, em última instância, o desamor para com Deus que nos criou a todos. Meus queridos e minhas queridas, desejo a todos uma excelente semana de paz, de trabalho, de pensamentos bons e que Jesus possa permanecer em nossos corações.
Muito bem. Nós agradecemos ao Paulo, muito material para a gente refletir. Estamos convidados também a